estudantes! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Como vocês sabem, iniciamos os nossos encontros, nossas aulas, partindo aí de uma reflexão, um pensamento. Hoje eu trouxe Platão, um filósofo grego que tanto aí contribuiu para a filosofia e nos faz pensar sobre a vida. Hoje ele traz um pensamento, uma reflexão sobre uma área do conhecimento da qual falaremos hoje. Vamos lá? A música é um meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. Vejam, logo no início aí da reflexão, temos uma palavra: a música. Música é uma área que é estudada no campo das artes. Então, já temos uma dica. Falaremos sobre música. Tão importante aí para a nossa vida, não é mesmo? Precisamos estar sempre em contato com as mais diversas formas de arte. Mas a música é um elemento tão popular, tão comum. Às vezes acordamos ouvindo músicas, dormimos ouvindo música. E Platão fala da sua importância para o processo até de aprendizagem, porque ele relaciona a música a uma forma de iluminar o indivíduo, iluminar a todos nós. Vamos retomar o que vimos nas últimas aulas. Falamos na aula anterior sobre as festas populares que existem aí no nosso país, no Brasil. Falamos sobre as festas juninas. Recordam? Festas juninas que são tão comuns aí por todo o território nacional. Lembram que essas festas, falamos no último encontro, que essas festas estão relacionadas a algumas personalidades, aos santos, não é mesmo? Os santos cristãos, como Santo Antônio, São João. As festas são muito populares, justamente como seu próprio nome diz, e elas são comuns e relacionam-se sempre a danças. E aí nós temos uma relação com o que veremos hoje, né? Com os ritmos tão comuns aí na música. Outras festas que existem no Brasil, como o Carnaval. Falamos na última aula sobre o Carnaval de Olinda. Recordam da aula da professora Daniele? Os bonecos de Olinda. A imagem aqui representada pelo artista mostra a cidade de Olinda, uma cidade antiga, histórica, grandes construções, vocês podem perceber ali a igreja. Percebam quantas cores foram usadas nessa obra de arte. E, principalmente, o principal elemento dessa festividade, os bonecos. Eles são reconhecidos em todo o mundo. São bonecos gigantescos que são utilizados ali como forma de alegoria para essa festividade. Normalmente, eles podem estar relacionados a alguma crítica, a algo que possa estar acontecendo em um determinado momento na nossa vida. Então, esses bonecos podem estar representando personalidades da mídia. Falamos também sobre o Bumba Meu Boi. Falamos, inclusive, que esse personagem, o boi, tão comum em tantas festividades, pode estar relacionado a diversas festas. Inclusive, na região norte, a festa é conhecida como Bumba Meu Boi ou até mesmo como Boi Bumbá. Mas, em outros estados brasileiros, ela pode ter variantes, como, por exemplo,
o boi mamão, mais comum na região sul do Brasil. E, inclusive, aí já aparecem outros personagens, como, por exemplo, a serpente Bernúncia, que aparece na imagem. Outros personagens, como a própria mulher que aparece no centro da imagem, que representa uma personagem de origem alemã, mostrando aí a variação dessa festividade e como que, de acordo com o lugar onde ela é representada, as características podem serem alteradas. Então, ali nós já podemos perceber a influência dos imigrantes europeus que aqui chegaram. As festividades vão tomando forma de acordo com o lugar onde elas estão sendo apresentadas. Todas essas festividades têm como característica um principal elemento, a cultura popular. Hoje, não vamos nos distanciar muito disso, porque continuaremos falando sobre musicalidade. Percebem que todas essas festas têm em comum um elemento, o ritmo, a música. Então, eu convido vocês a pegarem o caderninho aí de vocês, que vocês fazem todas as anotações, coloquem a data, o nosso componente, que é a arte, e não esqueçam de preencher o tema da nossa aula, tempo e ritmo. Vamos lá? Vamos falar, na verdade, sobre o tempo e o ritmo. O que será, então, esse tempo que foi mencionado? Principalmente quando pensamos no nosso componente curricular, aí, a arte. Então, vamos verificar. O tempo ele pode ser tanto o objetivo, que é aquele cronológico, né, que vai lembrar algo com início, meio e fim. Então, o que nos remete? Às horas, aos dias, não é mesmo? Aos anos. Aqui temos até a imagem que nos faz lembrar disso. O relógio, o calendário. Mas o tempo pode ser subjetivo. O que isso quer dizer? O tempo pode estar muito mais relacionado a eventos. Eventos que podem ser lembrados, memorizados. Então, existe esse tempo subjetivo que está muito mais relacionado à memória. Nós temos diversas memórias. Vejam, as fotografias. As fotografias nos lembram um passado que necessariamente não precisa estar datado, vai lembrar algo agradável ou não. Mas as memórias, elas necessariamente não precisam ter o compromisso com o tempo objetivo. Hoje, usaremos o tempo como uma forma de referência. E vejam, nas artes, nós temos aqui a maneira de exemplificar. Temos aqui uma obra clássica, muito conhecida, uma obra do Renascimento, a pintura de Leonardo da Vinci, um clássico. Todos conhecem. É um clássico que pode ser até considerado imortal, porque está resistindo aí à passagem dos séculos, e as pessoas a reconhecem e a valorizam. Ao lado, nós temos uma outra obra, também muito importante, mas ela está marcada no tempo. Por quê?
Vejam, diferentemente da obra renascentista do Leonardo da Vinci, nós temos os artistas colocando uma obra visível a todos na rua. Ali temos a representação do Rei Charles, um músico. E a pintura ela ocorreu na parte exterior de uma edificação, de um prédio, aqui no centro de Curitiba. Estas obras têm como característica o fato de não existir um compromisso a longo prazo. Pode ser que ali nesse lugar seja construído um novo prédio, ocorra uma mudança e ali essa obra deixaria de existir. Perceberam a diferença, então, entre esse tempo objetivo e o subjetivo? Na arte, temos um exemplo da valorização de algo que pode ocorrer durante um determinado período. Necessariamente não há o compromisso com o tempo. Então, vamos usar como exemplos os ritmos visuais para entender isso. Vejam ali na tela de vocês. Temos diversas formas de repetição de traçados. Verifiquem. Existem traçados contínuos, um ao lado do outro, traçados que se cruzam, traçados que vão mudando a sua forma. São diversos. Em comum, todos eles têm o fato de existir uma repetição, ou seja, existem traços sequenciais, uma repetição. Aqui nós temos outras formas de repetições. Estão vendo ali os quadradinhos amarelos? Eles estão aparecendo de maneira repetida, concordam? Um quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho. Entre eles há sempre um espaço. Num outro exemplo, com uma outra cor, a cor verde, temos um quadrado um pouco maior, um outro um pouco maior e, por último, um ainda maior. Então, ali nós temos uma repetição que é apresentada de maneira crescente. O que isso quer dizer? Há um crescimento. O quadradinho ali foi aumentando. De maneira contrária, os quadradinhos azuis. Temos um quadrado maior, um quadrado um pouco menor, um outro aí um pouco menor ainda, até chegar no menor. Então, é uma repetição. Sempre, essa repetição ocorre sempre separada por espaços, lacunas. Vocês sabiam que lacunas também são espaços. São maneiras diferentes de chamar a mesma coisa. Então, aqui o ritmo visual pode ser exemplificado pela repetição, em algo que está aí aparente. Vejam, numa fotografia de decoração de uma casa, nós conseguimos encontrar a repetição. Vejam ali, olhem as almofadas. Existem algumas cores e estas cores foram colocadas ali de maneira a ficar aparente uma repetição de cores. Vejam, cor laranja, cor amarela, a cor vermelha. Há uma repetição de cores. Em cada um dos sofás, há uma repetição das cores das almofadas. Também podemos verificar, pensando nesses elementos aí da decoração do lar, outros exemplos de repetição. Vejam aqui qual cor está sendo apresentada de maneira repetida. A cor verde, não é mesmo? Nas almofadas, na colcha, no tapete, em algum objeto que esteja ali próximo. Vocês já se preocuparam com essas repetições quando em algum momento compraram algum objeto aí da casa de vocês? É interessante pensar nisso. Às vezes gostamos de mostrar a possibilidade, né, de repetir algumas cores de determinado objeto em outros, não é mesmo? E isso vai depender do gosto individual de cada um. Mas a repetição é algo que é muito comum quando pensamos em decoração. Aqui um outro exemplo, mas de alternância. Olhem, agora não temos a repetição, temos a alternância. O que é?
Percebam aqui nessa imagem a alternância no tamanho das barras que aparecem ali representadas na imagem. Existem algumas menores, outras maiores, umas médias, mas existe também uma alternância de cores. Vejam, a cor laranja, a cor amarela, a cor verde, a cor azul, azul clara, violeta, lilás, rosa. Então, existe uma alternância de cores. O que é alternar? É passar de um para outro. Aqui, um exemplo de alternância, para ficar bem claro. Temos lá os quadradinhos amarelos. 2 quadradinhos amarelos, um espaço. 2 quadradinhos amarelos, um espaço. Entre os 2 quadradinhos há um espaço, mas há um espaço menor. Para separar esse grupo de 2 quadradinhos, eu tenho um espaço maior. Então, eu percebo uma alternância. Os espaços vão definir essa alternância. Temos aqui quadradinhos com tamanhos diferentes, que aparecem em sequência. Um quadradinho maior, um quadradinho menor. Um quadradinho maior, um quadradinho menor. Um maior e um menor. Existe uma alternância. Percebam que há sempre o espaço entre eles. Da mesma maneira, o outro exemplo. Existem espaços entre os quadradinhos. O que é importante que nós verifiquemos aqui? O espaço e a diferença que existe entre eles. Um exemplo de alternância. Vejam, ali na arquitetura podemos perceber isso. A arquitetura, que é essa forma de mostrar possibilidades de projetar as formas aí nas cidades. Vejam, um prédio, a fachada de um prédio. Nós temos uma alternância, vocês concordam? Vejam, existe ali a vidraça normal e entre essas vidraças, não é mesmo? As janelas, nós temos algumas pinturas com tons de terra, concordam? São tons marrom, laranja, todos tons que lembram a cor da terra. E vejam que existe, então, uma alternância. Existe essa placa com um tom de terra, variável ali, não é mesmo? E a janela. Existe um espaço maior, somente com vidro, e daí essa placa. Ali conseguimos perceber a alternância. Também é comum no ritmo visual a progressão. Mas aí você pergunta, professor, mas o que é a progressão? A progressão é mudar algo de maneira progressiva, algo mudar sua forma. O que nós vemos aqui na tela? A predominância da cor preta na base. Concordam? Aqui temos mais o preto do que o branco. Mas progressivamente eu vou ter mais o branco do que o preto. Isso é progressão. É uma mudança que vai progredir para algo. Temos um outro exemplo de progressão. Aqui temos a predominância do branco. A forma vai mudando e ali, mais ao centro da imagem, eu tenho a predominância do lilás, do violeta, até que isso vai progredindo novamente para deixar a imagem toda branca, como aparece aqui na parte superior. Isso é progressão. A progressão pode ser exemplificada também em uma obra ali arquitetônica. Estamos vendo uma escada em espiral. Vocês sabem o que é uma espiral, né? E ali nós temos um exemplo de progressão. Vejam, os degraus aqui que aparecem na base são largos. Concordam? Dentro da perspectiva que nós temos, como pessoas que estão olhando essa obra, os degraus estão diminuindo na nossa perspectiva. Por isso que é importante lembrar. Eles, na verdade, não estão tendo o mesmo tamanho. A questão é que eles ficam menores e eles vão progredindo de maneira a ficar menores.
e isso vai mudando conforme o ângulo. Perceberam? Então, é um exemplo de progressão. Existe também a chamada unidade. Quando eu tenho um todo completo, eu tenho uma unidade, uma coisa única. Algumas obras vão exemplificar a unidade. Quando eu tenho progressão, quando eu tenho alternância, então eu vou ter a unidade. Progressão, alternância e repetição. Nessa obra, eu tenho todos esses elementos juntos. Vejam que eu tenho a repetição de algumas imagens, eu tenho a progressão do escuro para o mais claro, da parte inferior que está mais escuro, com mais cores, para a parte superior que está mais escura. Eu tenho alternância, então eu tenho todos os elementos. Então eu tenho uma unidade, que é o todo. Então, vamos lembrar. O ritmo visual, que é esse que nós estamos conhecendo primeiramente, ele tem repetição, alternância, progressão e unidade. É importante que a gente pense, reflita sobre esses ritmos visuais, porque eles estão também aí ao nosso redor. Vamos continuar? Agora temos uma atividade. Peguem o caderno de vocês e registrem o que pedimos. Identifique o ritmo em um espaço ou objeto na sua casa e o desenhe. A tarefa é simples. Olhe ao redor o que você tem em sua casa. Recordam das imagens que vimos relacionadas à decoração? O que é necessário aqui é pensar em um objeto, algo que tenha na sua casa que lembre um ritmo. E como aparece esse ritmo? Será que ali aparece a alternância, ou seja, cores diferentes? Vejam, eu tenho diversas cores e ali eu posso usar esses elementos como forma de alternância. Recordam do exemplo do sofá e as almofadas? Será que na casa de vocês existem exemplos como esse? Objetos que apresentam repetição de cores. Uma mesma cor sendo repetida várias vezes. Alternância talvez de duas cores. Ou será que existe uma progressão? Ou seja, eu tenho muitos elementos com a cor branca e pouquinhos elementos com a cor preta. Ali eu posso verificar a possibilidade de uma progressão. Eu tenho um todo branco e gradativamente ele vai ficando preto até que a parte preta tome conta. É um exemplo de progressão. Você irá olhar ao redor e tentar fazer essa representação. Vamos lá?
E aí, conseguiram fazer a representação? Eu espero que sim. Estas atividades são muito importantes para mostrar não só a criatividade de vocês, mas também a percepção, o olhar que nós temos sobre tudo que está ao nosso redor. Vamos agora falar do ritmo sonoro. Lembram que hoje estamos falando sobre ritmo. Falamos sobre o ritmo visual e agora o ritmo sonoro. O ritmo sonoro, ele tem então como base o pulso. E lembrem, vamos partir então da ideia de tempo. Essa linha aqui apresentada é o tempo. O tempo, essa linha horizontal. Percebam que existem linhas verticais apontando para cima e elas representam um pulso. O que é um pulso? É um som. Vamos pensar nesse som ali. Um pulso, como uma batida. Uma batida dessa vez. Eu tenho um pulso. Concordam? Verifiquem que esse pulso pode variar. Agora eu tenho um pulso menos espaçado. Lembram do espaço que eu havia falado? Um espaço maior, agora temos espaços menores. Então pensem, se esse pulso fosse assim. Há pouco espaço entre eles, entre esses pulsos, não é mesmo? E agora nós temos ali uma outra forma de apresentar esse pulso. Vejam que os espaços não são tão amplos como no primeiro, nem tão curtos como no segundo. Há um espaço menor entre esses pulsos. Essa variação vai apresentar o ritmo. Falamos então sobre repetição lá no ritmo visual. Vamos verificar aqui no ritmo sonoro? Temos então o tempo, temos ali essa bolinha vermelha, representando a batida, como nós fizemos a batida na mesa. A bolinha vermelha, então, vai indicar a batida. Vejam, existe um intervalo entre essas batidas, concordam? Batidas na mesa, conseguem ouvir? Agora, eu tenho uma palma, representada pela estrela.
Então, entre essas batidas, pode ser uma batida no peito, uma batida na mesa, eu tenho uma palma. Vamos verificar? Olhem, vamos escutar. Perceberam o ritmo? Agora, nós temos a alternância, porque eu estou, além de fazer uma repetição entre alguns elementos, como a batida na mesa, a palma, eu estou fazendo alternância entre alguns elementos. A alternância entre a batida, a palma, e agora apareceu ali um estalo. Olhem que interessante. Essas alternâncias, elas vão definindo o ritmo. E perceberam que esse aumento aqui, ele vai ser um exemplo, né, de progressão. Já está havendo ali uma progressão. Então, verifiquem. Nós temos batida, palma e estalo. Vamos tentar? Temos, então, uma alternância entre elementos diferentes que vão definir o ritmo sonoro. Então, o ritmo sonoro tem pulso, assim como no ritmo visual. Ele tem, diferentemente do ritmo visual, ele tem o pulso, mas ele tem os outros elementos que nós vimos no ritmo visual. O andamento, a repetição, a alternância. Então, todos esses elementos juntos vão contribuir para a formação desse ritmo. Então, eu gostaria que agora vocês registrassem o esquema que aparece na tela, para que seja possível nós lembrarmos de como que se dá o ritmo. Basta que vocês façam o registro. Se tiver uma cor para colaborar nos objetos, com a representação de cada um desses objetos, isso é muito importante. Vamos lá?
E agora, eu gostaria que vocês tentassem executar o ritmo apresentado. Basta vocês repetirem. Vamos lá, vamos tentar fazer? Lembrem aí que nós temos a batida, a palma e o estalo. Eu gostaria que vocês fizessem. Vamos lá? E então, conseguiram desenvolver? Tenho certeza que sim. Nós agora iremos continuar. Perceberam que estamos utilizando o nosso corpo como forma de produzir sons? Sim, o nosso corpo também pode produzir sons. Por quê? Você poderia fazer variações. Recordam que eu mencionei isso durante a aula? Ao invés de bater na mesa, você poderia bater no peito, fazer um estalo e outras formas. O corpo pode sim ser um produtor de som. Então, nós agora vamos produzir sons. Aqui temos uma imagem mostrando as pessoas produzindo sons com palmas, estalos e dessa maneira mostrando exemplos de produção de som com ritmo. Eu gostaria agora que vocês tentassem fazer a execução de algum outro som que não necessariamente utilizasse objetos ao nosso redor, como nós fizemos utilizando a mesa, que tentasse utilizar o próprio corpo. Eu vou dar um tempo para que vocês tentem fazer a execução. Vamos lá?
E então, conseguiram desenvolver a atividade? Eu espero que sim. Percebam que o som pode surgir a partir de elementos como o nosso próprio corpo. Podemos sim utilizar diversos outros elementos que inclusive podem ser considerados instrumentos musicais. Hoje, a nossa aula mostrou como observar o ritmo. Como observar o ritmo, tanto nas artes visuais, como também no ritmo sonoro. Então, de maneiras muito parecidas, conseguimos observar a presença do ritmo. Eu deixo desde já marcado o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, e eu espero que vocês continuem participando. Até lá, pessoal. Tchau!